Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 6 de abril, quinta-feira santa. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje damos início, ao Tríduo Pascal. São as celebrações mais importantes do nosso ano litúrgico e nessa quinta-feira santa nós celebramos a instituição da Eucaristia. Jesus Cristo, Ele institui a Eucaristia, institui o sacerdócio ministerial. E uma coisa importante, no Evangelho de hoje, Jesus, exclusivo aqui no Evangelho, Jesus não fala sobre a Eucaristia. A igreja não coloca sobre a Eucaristia o Evangelho, mas ela coloca sobre o serviço. A liturgia de hoje, olhando ela como um todo, ela nos mostra que a instituição da Eucaristia ela é totalmente dependente do serviço. Não tem como nós comungarmos, nós vivermos a Eucaristia sem nos colocar a serviço do outro. E Jesus nos dá esse exemplo, Jesus, ele pega o manto, seu manto, ele cinge, com esse pano, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, em sinal de serviço. E ele nos diz aqui, que eles o chamam de Mestre e Senhor, e realmente ele é. E ele está fazendo isso com seus discípulos, mesmo sendo mestre.
mesmo sendo o Senhor. Na época de Jesus, de quem que era o serviço de lavar os pés dos patrões? Dos seus escravos, dos seus empregados. Então Jesus Cristo, mesmo sendo mestre, mesmo sendo Senhor, ele se coloca na condição de servo, na condição daquele que serve o outro. E no fim do Evangelho ele nos diz, Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ou seja, Jesus nos dá o exemplo e nos chama também a seguir esse exemplo. Exemplo de quê? De serviço, de servir ao outro, descer dos nossos pedestais, e se colocar a serviço. Humildade, humildade com o próximo. Reconhecer que nós estamos aqui não para sermos servidos, mas para servir, como nos diz Jesus Cristo. Para que nós possamos viver uma verdadeira Eucaristia, uma verdadeira comunhão, é essencial o serviço ao outro. Não tem como viver uma Eucaristia verdadeira, uma comunhão verdadeira com o Senhor, se nós não partilharmos também do serviço, do ir ao encontro do outro, para servir. Este é o chamado de Jesus nessa Quinta-feira Santa. Somos chamados a nos colocar humildemente a serviço do próximo. Olhar a necessidade do outro e que essa necessidade do outro seja também uma necessidade nossa. Que nós possamos ajudá-los, à medida do possível, à medida das nossas condições. Que nós possamos fazer sempre o nosso melhor em amor ao outro. Como nos diz o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que nós possamos seguir esse mandamento que Jesus nos mostra hoje no Evangelho. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima Quinta-feira Santa a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.